Olá, amigos, irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus para todos. Os amigos que não têm religião, os católicos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Igreja Chama Divina do Trono de Deus. Eu sou o apóstolo Edmilson, criador desse ministério, ICDTD, Igreja Chama Divina do Trono de Deus. Não é mais uma religião, é mais uma porta para gerar salvação para a sua vida, para a sua família. Não saia daí agora, porque eu tenho algo muito importante para falar para você. Eu, apóstolo Edmilson, estou trazendo agora, nesse momento, algo que você precisa saber. Algo muito importante sobre a última dignidade do homem. E sobre as revelações divinas da parte de Deus. Hoje eu tenho 14 anos de crente, que eu sirvo a Jesus. E Deus tem falado várias vezes comigo. E nesses últimos dias Deus tem falado comigo que Ele quer me usar de forma extraordinária, de forma diferente. Trazer algo para a terra que outras igrejas ainda não trouxe. E Deus quer me usar de uma forma especial para abençoar a tua vida, a tua família, a tua geração futura. Amém? Eu estou aqui em um cemitério antigo, abandonado, cemitério que já tem uma média de 50 a 70 anos que ele existe. Aqui já foi sepultado mais de 100 pessoas. Você pensa que os parentes dos que morreram lembram? Não lembram mais. Não sabe nem os lugares mais onde foram sepultados. A única catatuba que ainda tem aqui, essa bem aqui, ó, você tá vendo, tá? E tem uma lá nos fundos, que veio alguém no dia do finado, dia 2 de novembro. Tô fazendo esse vídeo dia 4 de novembro de 2021. Agora no dia 2 veio um e lembrou e colocou umas velhinhas lá, ok? O que eu quero falar para você é algo muito importante. Se você é um pastor, é um obreiro de algum ministério, essa palavra é para você. Não sai daí. Se você é membro de alguma igreja, também é para você esse vídeo. Não sai daí, fique aí para ouvir essa mensagem. Se você não tem religião nenhuma ou é um espírita, é para o senhor também, é para a senhora essa mensagem. Não sai daí, porque o tema é muito importante. A igreja Chama Divina do Trono de Deus está sendo fundada no momento, ainda é uma semente que ela está sendo regada para germinar em breve, crescer e ser uma grande igreja que vai estar ocupando toda a face dessa terra, pregando o evangelho de salvação para as almas, para as pessoas que necessitam de salvação. Nos últimos dias, esses dias, estou escrevendo um manual da igreja, um livro. Isso aqui é a Bíblia, tá, gente? Mas eu estou escrevendo um livro, que é o manual da igreja Chama Divina do Trono de Deus, o qual em breve será um aplicativo, onde qualquer lugar do mundo as pessoas vão ter acesso, vão poder baixar esse aplicativo para poder ler e ter conhecimento sobre os ensinos e as doutrinas, todas as regras, as normas da igreja. Tá? Esses dias eu recebi uma revelação divina de Deus, porque eu tenho orado para Deus, o Senhor, me mostra, me revele algo que eu venha escrever com inspirações divinas. Assim como a Bíblia é inspiração divina, eu quero escrever esse livro com inspiração divina. Que não venhas eu escrever algo de mim mesmo e doutrinas satânicas e doutrinas de homens, mas que tenha tudo com base nas escrituras sagradas, os ensinamentos da igreja Chama Divina do Trono de Deus. E eu tive uma revelação fortíssima que eu recebi uns 3 dias atrás. E uma noite eu estava dormindo e recebi em visão uma visita a esse cemitério. Eu vi sair dessa catatuba que você está vendo aqui, ó. Eu vou mostrar para você que aqui tem uma rachadura. Eu vou mostrar, eu estou sozinho aqui. Eu vou aproximar aqui a câmera. Você está vendo aqui, ó, que tem uma rachadura? Vocês estão vendo? Estão vendo, né? Eu tenho uma palavra para você. Dessa rachadura que vocês viram aqui, essa parte eu vi quebrar, cair ao chão e saía um livro. E um homem aparecia e pegava esse livro. Esse homem dizia para mim que esse livro era muito importante para a minha vida. Eu deveria pegar esse livro lá onde tem uma biblioteca de livros antigos, até me falou o endereço. Eu sei até o local certinho onde o homem falou para mim. Mas lá não tem nada, é área de fazenda.
que um dia, ali próximo, ali já teve casas de moradores. Esse homem falou para mim que esse livro tinha mais de 100 anos, era tudo sobre o sábado. Eu deveria ler esse livro. E eu cheguei lá nessa biblioteca, um jovem ficou logo todo trêmulo, ele já foi logo escondendo todos os livros, ele pediu para eu esperar um pouco, escondeu todos os livros que tinha na biblioteca, que tinha muitos livros nas prateleiras. Escondeu todos e falou para mim, o livro que você procura não tem aqui. E eu insisti, conversei esse jovem de várias formas para ele entregar esse livro para mim, ele não quis entregar de maneira nenhuma. Aí quando eu ia saindo, triste, desanimado, eu vi o mesmo homem que pegou o livro da Catatumba, o mesmo homem que eu vi, ele estava sentado na calçada da biblioteca de livros antigos, como se fosse um museu de livros antigos. Falou para mim, ó, pode ir lá dentro lá e falar para ele que se ele não entregar, que você vai denunciar ele pro chefe dele. Aí eu cheguei lá com raiva logo, né, que eu estava muito estressado, porque o cara fiz de tudo para convencer ele a entregar o livro, eu ansioso para conhecer o livro, o que estava escrito. Eu falei para ele, se tu não me entregar para mim, eu vou te denunciar pro teu chefe. É o meu direito de ler esse livro, o teu dever é me entregar. Ele já ficou logo todo trêmulo, pegou um aparelho, não sei se era no celular, se era no telefone, já foi logo ligando para alguém. Chegou uma pessoa, outro jovem também, a média de quase a minha idade, né, 30 anos. E os dois foram logo conversando, falando as palavras estranhas, palavras esquisitas, todos trêmulos, como se estivesse morrendo de medo. E entregou o livro na minha mão. Eu vi que era um livro mesmo antigo. Eu olhei na capa, tinha uma assinatura. Tinha uns letreiros, como você está vendo aqui, tinha uns letreiros. E eu nem quis ler, eu falei, toma. Por que eu não quis ler? Primeiro porque eu estava um pouco já estressado o tempo que me ocupou ali. E também eu recebi um poder, recebi algo diferente desse livro, o qual eu peguei naquele momento. E eu saí naquela maior felicidade e alegria. Cheguei no comércio para fazer uma compra, já encontrei um amigo. Já falei, amigo, estou muito feliz, estou alegre. Eu recebi poder, recebi autoridade de um livro, tudo sobre o sábado. Estou motivado e muito feliz. Depois eu te conto. Eu estou com pressa. Eu até esqueci das compras. Fui para casa feliz e ali eu acordei naquela alegria sem entender nada. E eu comecei a orar, pedir a Deus uma interpretação divina de Deus. Senhor, se é um sonho comum, me mostra. Fala comigo, se é revelações divinas, me dê a interpretação. E ali eu recebi a interpretação, irmãos. Eu recebi, presta bem atenção. Aquela biblioteca de livros antigos que eu vi, conforme a interpretação do sonho, é o tempo. Aqueles livros que eu vi na biblioteca, livros antigos, são os pergaminhos, são os livros sagrados que os profetas, os apóstolos escreveram para a igreja, para a nação, para as nações, para toda a humanidade. Só que Satanás o escondeu dos seus escolhidos. Satanás se escondeu do povo de Deus. E sobre o livro de mais de 100 anos, tudo sobre o sábado. Olha o que eu entendi na interpretação. Significa, conforme a Bíblia, dia de descanso, sabate, paz, misericórdia. Esses são os significados. A Bíblia diz que nos antigos tempos, todos os homens e mulheres de Deus que eram fiéis, temente a Deus, quando morriam, era sepultado em Jerusalém. Todos morriam e era sepultado dentro de Jerusalém. Alguns até morriam fora de Jerusalém, mas era sepultado dentro de Jerusalém. Como vocês sabem da história de Abraão, a história de Isaac, a história de Israel. Você sabe da história, né? De o filho de Israel, que na verdade era José. Quando ele morreu, o que ele falou antes dele morrer? Quando eu morrer, vocês vão me sepultar aqui no Egito, que simboliza o mundo, o Egito. Mas quando vocês saírem em busca da terra prometida, leve meus ossos, me sepulta na Terra Santa. Vocês estão conseguindo entender? Olha a interpretação que Deus me deu. Sabe quem era aqueles jovens que estavam ali, que escondeu todos aqueles livros? Satanás. Satanás, no tempo passado,
Ele escondeu todos os pergaminhos, todos os livros sagrados da mão dos apóstolos, dos profetas, para que o povo não tivesse conhecimento da verdade. Já que eu vou explicar sobre isso. Sabe quem era o chefe de Satanás? Que aquele homem lá na frente falou assim, ó. Fala para ele que se ele não entregar, você vai denunciar ele para o chefe dele. Sabe quem é o chefe? O chefe. O dono da biblioteca de livros antigos. O dono dos livros. É Jeová, o Todo-Poderoso. Jeová é dono dos livros. Porque ele é o autor. Os profetas, os apóstolos apenas escreveram, instruído por Deus. Quem é dono do tempo? Que essa biblioteca antiga simboliza o tempo. Quem é o dono do tempo? Jeová, o Todo-Poderoso. Ele é o dono do tempo. Quem é o chefe? Dono de tudo isso? Jeová. Ele é o dono. Satanás não faz nada sem a permissão de Deus. Deus permitiu que Satanás escondesse os pergaminhos, os livros antigos, para ver até onde vai a maldade da humanidade. Até onde vai a força de desejo, de vontade da humanidade de fazer a vontade de Deus. E Deus tem falado para mim, nessa interpretação, que a igreja chama divina não é melhor do que as outras igrejas. Mas ela deve trazer algo diferente que as outras igrejas ainda não trouxe. Todas as igrejas, quando um pastor, uma liderança da hierarquia da igreja, ou um membro, por mais fiel que seja, quando morre, aonde vão sepultados? Junto com os ímpios. Com 4, 5 anos, 10, no máximo uns 20 anos, são esquecidos. Os ossos são arrancados do cemitério. São queimados. Ok? Serão abandonados. E no lugar onde foi sepultado aquele pastor, aquele crente fiel, é sepultado um ímpio. Porque quem que manda nos cemitérios de hoje em dia? As prefeituras, os ímpios que mandam. E que Deus falou para mim. A igreja chama divina do trono de Deus. Ela vai honrar os seus membros fiéis. E os seus profetas. Que são os pastores, os apóstolos, os bispos. Todos que estão na hierarquia da igreja. Que entregaram as suas vidas nas mãos de Deus. E que fizeram a obra do Senhor. Que morrerem nos caminhos do Senhor. Terão sepultamento com dignidade. Porque Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Jesus voltará. Ok? Ele vai voltar. Eu quero dizer para vocês, irmãos. Estou sem passar a mão, gente, que tem muitas formigas aqui. Está subindo aqui na minha cabeça. Mas vamos lá, na palavra. O que eu quero dizer para vocês. Que todas as igrejas, conforme a interpretação que Deus me deu, que todas as igrejas em geral deveriam honrar os seus profetas, seus membros fiéis. Ter cemitérios 100% para crentes. Para sepultar os seus líderes e também os membros que foram fiéis. Mas como isso ainda não tem, Deus, em uma das formas que Ele vai me usar, porque não é só isso, Ele vai me usar de outras formas, tantas coisas. Mas Ele tem mostrado para mim, conforme o crescimento da igreja, em cada região vai ter um terreno da igreja. ICDTD, Igreja Chama Divina do Trono de Deus. A qual vai ser separado para ser um cemitério 100% para crentes. Todos os líderes da igreja, conforme a hierarquia, os que foram fiéis, obedientes ao Senhor, que morrerem nos caminhos de Deus, terão sepultamento com dignidade e serão lembrados para sempre. Os membros que também serviram a Deus até a última hora, também serão sepultados ali no cemitério da igreja, onde serão lembrados até a volta de Cristo. A Bíblia diz que Jesus um dia vai ressuscitar todo o seu povo. Não abrir e piscar de olho como um relâmpago. E nós, os que estivermos vivos, encontraremos todos juntos com Cristo nos ares. Seremos arrebatados. Ok? Não sei se eu vou estar morto ou se vou estar vivo no dia do arrebatamento da igreja. Só sei de uma coisa. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. O que Deus está falando para mim?
que a igreja chama divina deve honrar os seus profetas e os seus membros devem honrar com dignidade. A igreja chama divina terá parceria, aliança com as igrejas neopentecostais, com as igrejas tradicionais, com as igrejas pentecostais. Assim como existe a triunidade no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, existe a triunidade das igrejas de Cristo na terra. Qualquer denominação que estiver fora das igrejas tradicionais, pentecostais e neopentecostais é considerado seitas e religiões satânicas. Ok? Porque as únicas que pregam a verdade, todas têm defeitos, todas têm erro, e algumas pregam alguns tipos de heresias, algumas doutrinas de homens, mas são as únicas igrejas na terra que pregam a verdade. As tradicionais, pentecostais e neopentecostais. As outras estão fora, são seitas e religiões satânicas. Ok? Pois Jesus ele tem a triunidade dele na terra. Ele tem. E a igreja chama divina será uma igreja com base na triunidade da igreja de Cristo, conforme lá onde tinha em Corinto. Paulo, um homem ungido do Senhor. Pedro, homem ungido do Senhor. Apolo, um homem ungido do Senhor. Cada um tinha um trabalho diferente. Como se Apolo fosse os tradicionais. Apolo tinha o conhecimento da verdade, conhecimento profundo, mas não tinha os dons especiais, dons do Espírito Santo de cura, maravilhas. Alguns diziam, eu sou de Apolo. Aí chega o apóstolo Pedro, sem nenhum conhecimento de 100% da lei, ele não tinha um total conhecimento. É como se fossem os neopentecostais. Não tinha demônio que segurava Pedro. Até a sombra de Pedro curava os enfermos. A unção de Pedro era tão grande que até a sombra de Pedro, quando passava, tocava nos enfermos, os enfermos eram curados. É como se Pedro fosse um neopentecostal. Apóstolo Pedro era um homem ungido de Deus. Paulo, como se Paulo fosse um pentecostal, porque Paulo, ele acreditava nas línguas estranhas. Ele era aquele mais, além dele ter muito conhecimento em teologia, ele também era aquele homem cheio do poder. Ele era usado de várias maneiras. Então ele era considerado um pentecostal. Tá? O que significa neopentecostal? Um Pentecoste renovado. Um movimento renovado. Um dizia, eu sou de Paulo. Outro dizia, eu sou de Pedro. Outro dizia, eu sou de Apolo. E o apóstolo Paulo disse, calma gente, vocês não são nenhum desses nomes não. Vocês são de Cristo. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Pedro? São só os escolhidos de Deus para semear, para regar, para cuidar. Vocês são de Cristo. É isso, igreja. Então, a igreja chama divina vai estar combatendo as seitas, combatendo as doutrinas de Satanás. Então, qualquer apóstolo, qualquer membro de outro ministério dessas 3 igrejas que for fiel ao Senhor, terão sepultamento com honra e serão lembrados até a morte, ou melhor, até a vinda de Cristo. Serão lembrados, ok? Seus sepultamentos serão protegidos, serão guardados até a volta de Cristo. Porque Jesus, um dia ele vai arrebatar a sua igreja, ele vai voltar. A Bíblia diz que os sepulcros se abrirão, os mortos se levantarão, e os que estiverem vivos se encontrarão com Cristo na glória. Ok? Quer esse homem que viu, ou melhor, que eu vi, pegar o livro, está aqui. Quem era esse homem? E após isso, esse homem estava sentado lá na calçada. Conforme a interpretação, esse homem era uma da triunidade de Deus. Esse homem é Jesus ou Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que nos guia, que nos orienta. Ok? Você que está nos ouvindo, deixa aí nos comentários o que você achou dessa palavra. Ainda tem mais, irmãos. Os pergaminhos, os livros sagrados, eram escondidos por Satanás através dos reis, quando os profetas escreviam
os pergaminhos e mandava para os reis, que eram os responsáveis pelas nações. E sabe o que o rei fazia? Ele lia, ó, ou mandava alguém ler e depois mandava botar fogo, que era para o povo não ter conhecimento da verdade. Após a morte de Jesus, a igreja lá em Jerusalém, através de Pedro, dos apóstolos de Jesus, cresceu tanto, de tal maneira extraordinária, que os romanos estavam todos se convertendo ao cristianismo. E o rei de Roma naquela época, como se fosse Estados Unidos hoje, é que comandava o mundo inteiro. E eles eram inimigos do povo de Israel, eram inimigos do povo de Jerusalém. Mandava matar todos os crentes. Mas quanto mais matava os crentes, mais os crentes se multiplicavam. Está registrado na Bíblia, isso aqui não é heresia não, tá? Mataram um jovem chamado Estevão. E a Bíblia diz que os apóstolos todos se espalharam, os crentes. E por onde andavam, milagre extraordinário acontecia. E as multidão de crentes se multiplicava, triplicava, quadruplicava e ia crescendo. E Satanás usa, isso já é os historiadores que contam. Satanás usou o imperador romano, que era o rei da época de Roma, para criar uma própria igreja, a catedral romana, e dizer para os romanos, qualquer pessoa que ele comandava o mundo inteiro, os romanos, que agora para ser cristão não precisava mais seguir os apóstolos, o que eles ensinavam. Bastava seguir tudo o que os romanos ensinavam na sua igreja. Ele falou que recebeu uma revelação divina. E ninguém queria seguir, porque o povo estava convicto, estava convencidos de que a fiel palavra verdadeira que os apóstolos tinham. E o ensinamento verdadeiro que os apóstolos ensinavam, porque os apóstolos ensinavam não só com palavra, igual os fariseus. Ele ensinava com autoridade, os milagres aconteciam, ele dizia aleijado anda, cego enxerga, morto ressuscita, e tudo que eles falavam acontecia. Aí o líder romano, o imperador romano, teve uma ideia. Já que ninguém quer me seguir, vou ter outra ideia. Olha Satanás colocando na mente do imperador. Eu vou tomar todos os pergaminhos, todos os livros desses apóstolos, desses cristãos. Agora eu quero ver como que eles vão ter o conhecimento da verdade, como que eles vão se multiplicar. E escondeu todos os pergaminhos, todos os livros sagrados, gente. Escondeu todos. Os apóstolos, os membros antigos que tinham já o conhecimento na mente, guardaram na tábua de seus corações e andavam anunciando o evangelho. Mas já a igreja não crescia mais como antes. Por mais que as pessoas viam os milagres acontecendo, já não crescia muito como antes. Porque antigamente também tinha os mágicos que faziam as magias e confundiam a mente do povo. E não tinha como os apóstolos provar que eles falavam era verdade, porque eles não tinham a lei, eles não tinham os pergaminhos dos antigos profetas em mãos. Eles não tinham as histórias de Jesus em mãos. E a perseguição continuou. Até que conseguiram calar a igreja por uns certos tempos, mais de 100 anos. Conseguiram calar a igreja de Cristo. Só que aí, como na história vocês sabem, que eu não vou citar o nome dele, um padre, ele conseguiu, porque na história, apenas quem tinha acesso à Bíblia era o superior, que era o Papa, e os bispos da Igreja Católica, que foi a igreja fundada pelos romanos. Vocês ainda acreditam que a igreja romana é a primeira igreja? Como muitos católicos falam, primeira igreja que surgiu foi a católica, e a católica é a igreja de Jesus. Por acaso Jesus é romano? Por acaso os apóstolos eram romanos? Aonde eles receberam o derramamento do Espírito Santo? Foi na Roma ou foi em Jerusalém? Aonde os profetas eram sepultados? Em Roma ou era em Jerusalém? Quem era na época os maiores inimigos de Cristo? Do povo de Deus? Eram os romanos? Como pode ser a igreja primitiva? Os primeiros apóstolos, a igreja primitiva, foi fundada onde? Roma ou em Jerusalém? Claro que foi em Jerusalém. Então por que os romanos, por que a igreja, a sede da católica é em Roma? Eu quero dizer, gente, se a católica é a igreja verdadeira, a primeira igreja que surgiu, então por que
porque ela é fundada em Roma. Por que foi fundada em Roma e não em Jerusalém? A igreja de Cristo, irmãos, foi fundada em Jerusalém. Está na Bíblia, irmãos. Qualquer vocês católicos de qualquer religião, vocês podem ler na Bíblia. Quando Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, ele disse: na verdade, está escrito que a salvação ela vem é dos judeus, não é dos samaritanos, nem de nenhum outro. A salvação vem dos judeus. Como pode a salvação vir de uma igreja romana? Pedro, ele morava em Jerusalém, ele morava em Israel. E foi Pedro, fundador da igreja primitiva, através de Jesus Cristo, do derramamento do Espírito Santo que veio do céu em formas de fogo. Ok? E aí esconderam, colocaram alguns livros heréticos junto, heresias, coisas que não têm base, para confundir a mente do povo, porque os romanos, os líderes, sempre teve medo de um dia conseguirem acesso na verdade. Ou melhor, tiveram medo dos cristãos apóstolos conseguir a verdade. Aí colocaram os livros hereges no meio. Entendeu? Aí um padre que não podia ter acesso na Bíblia, só os bispos que tinham acesso, ele conseguiu entrar no escritório de algum dos bispos e conseguiu ler na Bíblia que os justos viverão pela fé, e começou a ler as coisas que não estavam de acordo com o que eles ensinavam. Esse padre fugiu, escondeu a Bíblia, e onde a Bíblia foi traduzida por João Ferreira de Almeida. Então você tem essa Bíblia graças a esse padre que se converteu ao protestantismo, as igrejas evangélicas onde protestam contra o pecado. Então a igreja chama divina do trono de Deus é uma igreja neopentecostal, é uma igreja protestante que vai protestar contra o pecado. Mas as únicas igrejas que vai ter o apoio é as igrejas neopentecostais tradicionais e as igrejas pentecostais. Qualquer outra igreja fora dessas serão consideradas seitas, religiões satânicas. É claro que a palavra do Senhor sempre veio primeiramente para os profetas, que eram os puxa-saco dos reis, que hoje em dia tem muitos pastores que já não pregam mais a verdade, são puxa-saco de muitos políticos, e que vivem puxando o saco dos ricos, vivendo de qualquer jeito. Segundamente, a palavra do Senhor, ela vinha para os reis que eram responsáveis pelas nações. Terceiramente, a palavra do Senhor, ela vinha para os sacerdotes, que eram os conhecedores da verdade. Em quarto lugar, as palavras do Senhor, elas vinham como profecia para os levitas, que cuidavam do templo, das coisas sagradas. Em quinto lugar, a palavra do Senhor, ela vinha, sabe para quem? Para os cristãos da época, da nação de Israel. Em sexto lugar, a palavra do Senhor, ela vinha para as outras nações que não tinham conhecimento da verdade. Em sétimo lugar, não tem, porque significa o sétimo, o dia de descanso, conforme a palavra do Senhor. Ok? Então, a igreja é a primeira a ser doutrinada, depois o mundo. Então, eu espero que você tenha entendido com essa palavra. Então, nessa interpretação, a igreja chama divina do trono de Deus está escrevendo o manual com base na Bíblia. Que o livro que eu vi sair sair daqui, simboliza misericórdia, descanso, sabate, significa compaixão. Os mortos que morreram em Cristo devem descansar em paz, devem ser protegidos, devem ser guardados até a volta de Cristo. Todos nós um dia vamos ressuscitar. Primeiramente os servos do Senhor. Aqueles que não ressuscitar porque não tiveram parte com Jesus. No último dia serão ressuscitados para a vergonha eterna, conforme a palavra do Senhor. Serão ressuscitados e receberão um novo corpo para a vergonha eterna. A palavra do Senhor, ela é para todos nós. E como descobrir que uma pessoa crente, uma pessoa
Qualquer pessoa que morreu e foi para o céu. Muitas pessoas dizem assim, eu não vou ser crente, porque os crentes dizem que para ir para o céu tem que ser crente. É claro, para ir para o céu tem que ser crente, mas não é só ser crente, ser obediente a Deus. Mas como saber que a pessoa morreu e foi para o céu? Não existe, gente, outra forma de saber. Porque você que morreu, você sabe se você foi ou não foi. Porque o seu espírito vai para um lugar para ser julgado. Ou para o paraíso ou para o inferno. Quem foi para o paraíso vai aguardar o julgamento para receber seus galardões e estar no céu com Cristo. Quem morreu sem Cristo vai para o inferno aguardando seus galardões para a condenação eterna num lago de fogo. Ok? Mas você que ficou vivo, você tem um parente, morreu. Seu parente morreu. E você quer ter a certeza. E agora? Meu parente morreu. Eu quero saber se ele foi para o céu ou não. Pega um osso desse indivíduo, ok? E entrega para o macumbeiro fazer uma macumba com esse osso. Se esse osso servir para fazer macumba, é porque essa pessoa não foi salva. Porque os ossos do crente que morreu com Cristo e foi salvo, os ossos dele não servem. Não serve para ser usado na macumba. Sabe por quê? Porque os ossos do crente são protegidos por Deus. A unção de Deus está nos ossos do crente. Com base na Bíblia. Presta bem atenção. A Bíblia fala de um profeta chamado Eliseu, que recebeu uma porção dobrada do seu superior, que no caso era Elias, profeta Elias. Morreu, foi sepultado. Tentaram sepultar uma pessoa comum, lá no cemitério onde foi sepultado Elias. Cavaram lá onde os profetas morriam, porque era um lugar com certeza onde era sepultado os profetas. A Bíblia não fala se era um ímpio, mas pelo jeito era uma pessoa comum. Porque quando era profeta, a Bíblia fala que era profeta, era uma pessoa comum. Tentaram colocar uma pessoa comum junto com o profeta. Cavaram e descobriram os ossos do profeta. E na hora ali de uma perseguição, de desespero, jogaram o defunto lá dentro da cova. E a Bíblia fala que o defunto topou nos ossos do profeta. Na mesma hora o defunto ressuscitou. Porque o servo do Senhor, até depois de mortos, é protegido e guardado pelo Salvador, pelo Deus Supremo. Então você que ouviu essa palavra nesse momento, deixe seus comentários o que você achou dessa palavra. Deixa aí sua opinião. Se quiser fazer um pedido de oração, deixa aí nos comentários ou me chama pelo WhatsApp. Mais 55 18 996 58 40 91. Você que quiser saber mais sobre a Igreja Chama Divina do Trono de Deus, continue nos acompanhando no nosso canal.